Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu vou compartilhar aqui 7 lições que eu aprendi com o meu pai. Tenho certeza que você já aprendeu muitas coisas também, que você carrega, fundamentos, coisas que você não abre mão. Vamos lá? Bom, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o meu pai é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, cumprir a palavra, falar e cumprir. Se não tiver condições de cumprir, você ir lá dar uma satisfação para a pessoa, mas você não deixar ela no vácuo. É ser uma pessoa verdadeira. Número 2, ser uma pessoa simples. Ele me ensinou a ser uma pessoa simples, porque ele veio de uma família muito simples. Ter simplicidade, tratar as pessoas com amor, com empatia, fazer o bem, né? Ajudar se precisar, estender as mãos. Eu também aprendi isso com meu pai. E a terceira coisa que eu aprendi com ele, gente, foi ser feliz, sorrir. Ele era uma pessoa muito engraçada, ele é uma pessoa muito piadista, gostava muito de piada, onde ele estava tinha alegria, tinha sorrisos. E isso eu carrego na minha memória, eu tenho essas memórias muito boas do meu pai. Isso me faz muito feliz quando eu me lembro dele, porque infelizmente ele já não está mais conosco. Ele foi embora no ano de 2018, após uma queda, ele caiu e ali ele teve uma fratura na cabeça, né, e veio a ter um AVC hemorrágico, e aí ele ficou poucos dias internado e infelizmente ele foi embora. E nos deixou muita saudade, claro. Talvez eu esteja falando com você e seu pai também já não esteja mais aqui nessa terra, né? Mas tenho uma certeza muito grande no meu coração que em breve, um dia nós vamos nos encontrar com Cristo. E a quarta coisa que eu aprendi com meu pai ele era pedreiro, ele era uma pessoa muito simples, ele era pedreiro e ele era uma pessoa criativa por ser pedreiro, então o meu lado criativo de decorar as coisas, e eu percebo que eu puxei para ele, então ele era uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que chegava no ambiente, tinha uma visão, um dos meus irmãos também puxou isso dele, porque ele trabalhou em cenário, né, em uma rede de televisão, e ele foi despertado nesse sentido. Ele consegue olhar um ambiente e arrumar e achar assim lugares para ficar maior, para ficar menor. E meu pai era muito criativo. E eu aprendi isso com ele também, ser uma pessoa criativa, desenvolver o meu lado criativo. E isso para mim é maravilhoso, porque é algo que eu gosto muito de desenvolver, fazer laço, criar presentes. Quando vou fazer algo para algum cliente, eu sempre mando um mimo, consigo criar um laço, uma flor, essas coisas assim que aguça os nossos sentidos criativos. Então isso eu acredito que nós herdamos dele e é muito bom e maravilhoso, gente. E outra coisa que eu aprendi com meu pai, eu aprendi muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo com meu pai aqui da terra. Mas o meu pai aqui da terra, ele teve muitas ausências. Ele teve, né, porque eles eram muitos irmãos, então eu acredito que ele teve muitas ausências e ele passou muito isso pra gente, né? Ser um pai ausente, embora um pai muito bom, um pai que nunca nos deixou faltar nada, muito esforçado, muito trabalhador, também aprendi a trabalhar, né? Com ele, ser uma pessoa que trabalha, que vai em busca, que corre atrás. Mas o meu pai, ele teve muitas ausências, né? Então ele era um pai que supria, um pai provedor, mas um pai muito ausente. Para vocês terem ideia, ele nunca deu abraços na gente, nunca falou que nos amava, mas as formas dele demonstrar era com atitudes. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas eu especificamente cresci uma criança com muita ausência, muito introvertida, porque o meu pai ele só entrava em casa, trazia as coisas e ele saía. Ele teve uma época da vida dele que ele bebia muito. E ele era muito ausente, tinha muito conflito entre ele e a minha mãe. Então eu cresci nesse ambiente caótico de rejeição, né? E depois que o meu pai faleceu, eu me lembro que eu fiquei com muitas feridas, eu senti muitas ausências. E aqui é algo que eu queria compartilhar com você também. Deus, ele me curou disso. Por quê? Porque eu não entendia, eu tinha um vazio que eu não entendia, né? E depois que meu pai foi embora, eu fiquei com isso. E depois, gente, isso que eu queria compartilhar também com vocês, o que eu aprendi? Eu aprendi muitas coisas com o pai,
celestial, com um pai que é Deus. Eu descobri que ele é o meu pai, que embora o meu pai aqui da terra, ele teve muitas ausências, ele reproduziu em mim, nos meus irmãos, na gente, o meu pai que é Deus, ele não é um pai ausente, ele é um pai presente, né? E daqui, a quinta coisa que eu aprendi com o Deus Pai foi que ele é um pai amoroso, que ele é um pai presente, que ele é um pai que cura, ele é um pai que está sempre ali, sempre esteve, né? A palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios 13 que o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor não se envaidece. E eu aprendi muitas coisas com meu Pai Celestial também, que é o Senhor Jesus, né? E se você também teve ausência, se você teve lacunas, feridas, eu quero te encorajar também nesse vídeo a conhecer esse outro lado, esse Pai, o Deus como Pai. Não somente como Senhor, porque Ele é sim o nosso Senhor, mas também Ele é Deus, o nosso Pai, e onde nós podemos nos encontrar, onde quando a gente está triste, Ele nos abraça, e o Pai Celestial nunca nos abandona. Eu, particularmente, sofri muitos abandonos a partir dos meus pais, do meu pai. Estou falando dele aqui, mas o meu Pai Celestial, que é Cristo, que é o Senhor, não, jamais, gente. Eu aprendi e aprendo muito com ele. Eu aprendi a esperar, eu aprendi a confiar, que é a sexta coisa que eu quero relatar aqui, que eu aprendi a confiar, né, a descansar. Há um louvor que diz assim que a tua mesa cura. E tem uma parte que fala assim que eu te conheci quando eu aprendi a descansar. Isso é uma verdade, gente. Nós conhecemos Deus como Pai quando nós conseguimos descansar nele, descansar as nossas dores, as nossas feridas no seu colo, nos deleitar, que é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Então você, assim como eu, pode ter tido um pai ausente, um pai vivo, mas ser órfão de um pai vivo, mas o nosso Deus, ele jamais nos abandona, ele é o nosso Pai, que você o conheça como Pai. Eu sempre digo isso aonde eu vou. E eu quero finalizar aqui com uma reflexão que também eu aprendi nesse trajeto, nesse processo com o meu pai. Eu aprendi que nós temos que oferecer flores em vida. Gente, eu me lembro que quando meu pai estava para ir embora, eu conheci um louvor, uma música do Paulo César Baruch, que chama Flores em Vida. E nesse louvor, ou nessa música, tem um clipe e relata de um filho com o pai. E eu me lembro que eu ouvia muito e assistia muito aquele vídeo, porque aquilo falava muito comigo. Lá, se você não conhece, vai lá, confere, assiste lá, que eu tenho certeza que vai falar muito com você. E lá relata a história de um filho ausente, né? O pai tentou de várias formas falar com ele, mas o filho não atendia, o filho estava muito ocupado e ele não atende, aí o pai estava enfermo ali, pessoas tentam contato com o filho muito, muito atarefado, e enfim, não consegue falar com o pai. Aí quando esse filho ele cai em si, ele compra um buquê de flores e vai até o hospital levar para o pai dele, só que quando ele chega lá, já é tarde, o pai dele já havia partido e as flores caem no chão, e por isso tem esse título, Flores em Vida. Então eu quero terminar aqui com uma reflexão, que é a sétima coisa: ofereça flores em vida. O que é isso, oferecer flores em vida? Dizer eu te amo. Gente, eu só consegui dizer eu te amo pro meu pai no leito de morte dele. Nos últimos dias de vida, eu tive esse privilégio e essa oportunidade de dizer: pai, eu amo você, eu amo a sua vida, eu te amo. Eu disse por muitas e muitas vezes. Só que ele já não podia mais responder, porque ele estava num estado que ele não podia mais falar. Mas ele me entendia. Eu percebia que ele entendia o que eu estava falando, né? Então eu tive esse privilégio, essa oportunidade de dizer para ele que eu amava, mas outras coisas que eu queria fazer, que eu queria dizer, eu não pude, porque o tempo passou e o tempo dele aqui na terra esgotou. Então eu quero deixar essa reflexão: ofereça flores em vida, honre o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles são. Uma coisa que eu aprendi também em todo esse processo de orfandade, de abandono, é que os nossos pais, eles foram vítima, né? O meu pai, ele foi vítima de abandono, então ele reproduziu isso em nós, nos seus filhos. Então tá tudo bem, eu não tive culpa, ele não teve culpa, ele não tinha esse entendimento que hoje, graças a Deus, nós temos. Então eu quero finalizar com esse vídeo te encorajando, sabe?
a oferecer flores em vida, a dizer que ama, a sentar numa mesa, a ser simples, a preparar um jantar, a preparar um almoço, a fazer uma ligação, mandar uma mensagem, porque tudo isso é muito válido. Tem que fazer isso em vida, porque depois que a pessoa vai embora, não tem mais como nós falarmos com ela. E tudo se passou e memórias, elas vão prevalecer, elas vão ficar. Então, tenha boas memórias, reproduza memórias com seus filhos, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Se cure das suas feridas, se cure das suas dores, para você não reproduzir as dores, os traumas dos seus pais, tá bom, gente? Então, ofereça flores em vida. E tudo que você aprendeu de bom, retenha. E aquilo que foi ruim, que te marcou, que te feriu, lance fora, trate essas feridas, trate esses traumas, essas dores e prossiga, seja feliz. E se você, talvez você é órfão, né, de um pai, o pai já partiu, mas você tem um pai que é Deus. Ele, em primeiro lugar, é o nosso pai. Tá certo, gente? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, um abraço e recebam essa paz que excede todo o entendimento. Até o próximo vídeo. Um cheiro.